Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação, na verdade, um versículo apenas eu quero ler com vocês, que diz em Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, eu quero ler com vocês o verso 33, diz assim: Eles responderam: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma que é Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem está aqui nesse contexto? O Senhor Jesus tinha afirmado ser o Filho de Deus consagrado, enviado pelo Senhor, pelo próprio Deus, o Pai, para a missão. Não conseguiram reconhecer a divindade dele, nem que ele era o bom pastor. Ele tinha passado pela festa de dedicação, que era uma festa que chamava os judeus a se lembrar do que havia acontecido na questão dos Seleucidas terem invadido, querendo ali colocar a sua religião helenística como culto oficial de Israel e o livramento que Deus operou por meio de Judas Macabeus. Eles borrifaram, e essa festa de dedicação ela servia justamente para lembrar a tarefa sacerdotal, ou seja, pastoral, que os líderes judeus tinham. Esses aqui eram os líderes judeus. Eram 71 líderes. Primeiro, normalmente entre esses líderes eram os que dirigiam o país, os que governavam o país, como se fosse uma câmara do Senado, vamos dizer assim. Entre eles estavam os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei e 12 líderes do povo, que eram líderes das tribos de Judá, os 12 filhos de Jacó lá, que tinha Judá, Siquém e todos os outros nomes que nós já conhecemos. E eles governavam, e eles estão aqui de frente ao Senhor Jesus, falando que não vai apedrejar ele por uma boa obra. Não conseguiam enxergar quem de fato o mestre é. Na verdade, eles não conseguiam de fato nem enxergar quem eles eram e a atribuição dos seus cargos, e por isso chamavam o Senhor Jesus de um simples homem, um simples mortal. E se teve um que foi diferente de todos nós, foi ele. Ele passou por todas as dores e aflições que nós passamos, vocês reparam? Mas o que eu quero chamar é justamente a esse contraste, sabe, daquilo a qual nós fomos chamados, meus irmãos, para poder exercer ou seja, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração na questão do amor. Irmãos, o amor, ele, quando o Senhor Jesus fala no final do capítulo 5, último versículo de Mateus, que ele fala: sejam perfeitos como perfeitos é seu Pai, ele não está se referindo à santidade, ele está se referindo justamente à justiça praticada pelo amor. Quem consegue amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo, como é a lei de Deus, e amar aos próximos, cumpre a lei e os profetas, é o que a palavra diz. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, e o amor é o caminho. E aqui eles estão querendo apedrejar. Quantas pessoas, quantos cristãos nós vemos dessa forma, não é verdade, irmãos? Que em vez de amar, estão querendo apedrejar. Até pessoas que têm tentado consolar os outros, como é o caso de Jesus. Jesus, em Atos 10:39, fala que ele estava cheio de Espírito Santo para desfazer as obras das trevas, sendo que esses mesmos aqui eram movidos pelas trevas. Eu gosto muito de um versículo porque mostra o compromisso de Jesus. Ele traz 4 pontos que eu quero trabalhar nessa ministração com vocês, e ele fala muito ao meu coração. Está em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei para ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu quero repetir isso. Quando tu te converteres, fortalece o teu irmão. E nós percebemos aqui, meus irmãos, 4 ações do Senhor Jesus nesses 2 versículos que mostram justamente o coração pastoral do Mestre, o coração de cuidado e de amor, sabe, a qual ele nos ensina muito. E eu quero partir desse ponto. Por quê?
Primeiramente, nós vemos que Jesus Cristo assumiu um sério compromisso com seus discípulos. Ele assumiu um sério compromisso de estar junto com eles, sabe, mesmo, sabe, empenhando em apoiar suas vidas, independente daquilo que eles estivessem passando. É o coração pastoral que Davi sabia que existia em Deus. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Salmos 23, no versículo 4, ele fala: ainda que eu passe por um vale de sombra e morte. Muitas vezes nós nos colocamos, meus irmãos, num vale de trevas. Nós nos colocamos num vale de morte. Mas o próprio Senhor Jesus, ele fala em Mateus 28, 20: eu estarei convosco todos os dias até a consolação dos séculos. Isso, meus irmãos, independe de como nós estamos se sentindo e qual terreno nós estamos pisando. O Senhor sempre estará conosco, Ele estará nos guiando e nos ajudando. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não têm entendido nada. Eu quero te falar, o Senhor está te guiando. Eu estou pregando aqui para pessoas que a tribulação é grande por causa do momento que tem passado. O Senhor está contigo. Eu estou pregando aqui para pessoas que não se sentem dignas porque caíram mais uma vez, e toda vez que caem, parece ser o fim de tudo. Eu quero te dizer, o Senhor está contigo nesse momento, meu irmão, minha irmã, e Ele sabe que Satanás, ele vem nos peirar como trigo. Olha, na sequência nós percebemos que o Senhor sabia que Pedro passaria por uma provação. Peneirar como trigo, irmão, é algo tremendo, é algo que nós percebemos assim, sabe, que as pessoas estão passando por diversas aflições, sabe, que ele iria passar. E o que aconteceu? O Senhor moveu o coração de Cristo, aquela provação moveu o coração de Cristo a interceder por Pedro. Quero ler com vocês um versículo do próprio apóstolo Pedro nas suas epístolas no final. Ele fala assim, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8: estejam atentos, ou seja, vigiem, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo. Esse é o nosso grande inimigo. Ele fala: o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra eles e sejam fortes na fé, naquilo que nós acreditamos. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, Satanás está tentando parar todo mundo, meu irmão, querendo pegar todo mundo na sua fraqueza. Agora, dentre aqueles líderes, tinha sacerdotes. E qual que é a tarefa do sacerdote? A tarefa do sacerdote, meu irmão, é interceder pelas pessoas. A tarefa do sacerdote no Antigo Testamento era pegar o pedido de oração e levar até Deus. A tarefa do sacerdote era falar, mas ele queria tacar pedra. E queria tacar pedra em alguém que estava fazendo alguma coisa. E normalmente é assim, irmãos, quem fala muito não pode nos ajudar em nada, sabe? Esquecem de fazer o seu corre e ainda quer atrapalhar o nosso. E olha que eles falam de Deus. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Olha, queriam apedrejar o Senhor, não por nenhuma boa obra. E olha as obras que o Senhor faz. Olha, nós vemos também, e é o terceiro ponto que eu quero chegar aqui, para nós entendermos o amor. O amor, meus irmãos, nem sempre é livrar das provações. Nós vemos que Jesus não orou para que o Pedro ficasse livre da provação. Olha, ele fala assim, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, a oração, ela deve ter, sim, um propósito específico, e nós devemos entender o coração de Deus. Nesse momento, qual é a ação que ele está executando sobre a pessoa? Não podemos pedir misericórdia para uma pessoa que está passando por um julgamento divino, que vai produzir arrependimento e salvação. E não podemos também orar pedindo julgamento para uma pessoa que Deus quer exercer a sua misericórdia. Deus tem uma vontade. Como diz lá em Atos 21, no versículo 14, depois que eles tentaram convencer Paulo de não seguir adiante para Jerusalém, pois era a vontade de Deus, e eles viram que Paulo não ia desistir, eles falaram: que sejam feita a vontade de Deus. E essa deve ser a nossa oração. Logicamente, irmãos, acompanhada de muita
de muita misericórdia da nossa parte, entendendo que é um momento difícil, quem passa, e é por isso que nós passamos pelos desertos, irmãos, é para entender as outras pessoas, é por isso que nós passamos por escassez, é por isso que nós passamos por dificuldades, nós podemos compreender e sentir a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela nada mais é do que o mais alto expressão de empatia e simpatia. Empatia é sentir a dor do outro, simpatia é sentir com ela, atravessar com ela aquele momento difícil, mesmo que seja somente ouvindo, irmãos. Precisamos entender, porque aqueles fariseus, aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, eles não tinham entendido o propósito. E por fim, era justamente isso. Cristo, no quarto ponto, Jesus Cristo tinha entendido o propósito de vida de Pedro. Ele sabia, sabe, que ele fez Pedro lembrar o propósito de vida de Pedro. E qual que era o propósito? Fala assim, ó, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E esse é o nosso real, meus irmãos. Esse é o nosso real, como eu vou falar, o nosso real propósito. Sabe, por mais que nós venhamos a exortar, disciplinar, nós como pregadores, cada um na sua função, Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento, lembrando disso tudo. Nós temos que entender que no princípio, no final de tudo, é fortalecer um ao outro, irmão. A caminhada aqui nessa terra ela é difícil. A caminhada aqui nessa terra é difícil. Nós fomos chamados, sabe, a cuidar um dos outros. Eu falo muito isso, o amor ele é cuidado. O amor ele é exercido por cuidado. Aqueles fariseus lá não entenderam nada e chamam Jesus de simples. Na verdade, Jesus age com simplicidade, mas de simples ele não tem nada. Ele era o Deus Todo-Poderoso, encarnado na terra, e não entenderam o propósito. Eu quero ler com vocês um versículo dois versículos que mostra justamente isso, a questão do propósito, que está em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 7, fala assim, ó, pelo contrário, a sabedoria a que referimos é mistério de Deus, e Deus age em mistério, irmãos. E ele fala, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, ou seja, para glorificar aqueles que são simples, aqueles que nada são, aqueles que são loucura por mundo, para a nossa glória antes do começo do mundo. Ele fala, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Crucificaram ele justamente por causa das obras. Meus irmãos, quais eram as obras? Ajudar os outros. E Paulo termina ali no capítulo 3 de Coríntios falando que nós somos o templo do Senhor, que nós somos a obra de Deus. Davi entendeu isso. Davi fala no Salmo 139, eu sou uma obra maravilhosa das tuas mãos e os teus pensamentos por mim são muitos e maravilhosos demais para minha compreensão. Por quê? Porque é mistério de Deus, irmãos. E é somente num relacionamento íntimo, num deserto, que nós podemos compreender o propósito de Deus. É no deserto que nós descobrimos o nosso propósito. Então, quando nós nos colocarmos à intercessão, irmãos, precisamos entender essa situação, precisamos entender, se colocar no lugar do irmão e entender o que ele está passando, sabendo que isso produzirá um crescimento para o reino de Deus, sabe? E nos compadecer totalmente, nos sentir compaixão. Eu quero terminar com vocês com Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 e 23 fala bastante disso. E nós devemos colocar em orações pela intercessão daqueles a qual o nosso coração, Deus despertou o nosso coração para que nós pudéssemos orar. Está escrito, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. No versículo 23 ela fala, se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Eu quero terminar uma grande missionária que sofreu, o nome dela é Anna Carmichael, eu ouvi o testemunho dela, nos 20 últimos anos de vida dela, ela passou inteiramente ali sofrendo com invalidez, mas orando pelas pessoas, e ela alcançou milhares de pessoas, a vida dela alcançou milhares de pessoas pelos seus momentos finais,
nesses 20 últimos anos, orando por pessoas, orando. E um comentarista, eu não sei de qual país que era, mas ele fala sobre ela e ele cita, eu anotei a citação aqui sobre, ele faz um comentário sobre ela que eu creio que é pertinente àquilo que é a nossa ministração, e eu quero terminar e ler para vocês. Ele fala assim: antes da oração de intercessão, precisamos descobrir pela fé qual é a vontade de Deus. Para isso é indispensável um coração que escuta e responde, formado no caminho da obediência. As decisões e as suposições não servem. Somente podemos orar com eficácia quando Ele nos revelar sua vontade. Nossa oração será então a oração de Deus em nós. A oração de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Queria deixar essa mensagem com vocês no dia de hoje como um fortalecimento para o teu coração, irmão. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.